Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo e você já sabe que os nossos vídeos são sempre no oferecimento do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia. Lembrando sempre que o objetivo principal não é de apenas ficarmos na leitura, mas de chegarmos à meditação da palavra. E o capítulo de hoje se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 9, que diz assim: Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Todo o Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia, por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que, de novo, vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, e Benéas, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Maraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Meselemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das suas famílias. 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Azabias, dos filhos de Merari, Baquebar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Jetutum. Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar,
os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada, e tinham o dever de abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreita, tinha o cargo do que se fazia em assadeiras. Outros 2 seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério. Estes foram cabeças das famílias entre os levitas, chefe em suas gerações, e habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito, Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Nedab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acás gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e Asmavete e Zinri. E Zinri gerou a Moza. Moza gerou a Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Essa foi a leitura de hoje, no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 9, do desafio de lermos a Bíblia evangélica toda, um capítulo a cada dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.